Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos consultar nas receitas de rendimento social, rendimento diário, rendimento prático aos nossos sentimentos e vamos desenvolver o rendimento do acesso que comunica a transcendência, ou seja, a transcrição que sinaliza a sistemática do organismo para um sentido de a credencial e servir a informação do indivíduo que está desbalanceado por esse sentido de noção. A gente está falando do sentido de noção da ansiedade, né? A ansiedade é algo normal, né? Todos os indivíduos eles têm condição de sentirem ansiedade referente a uma marcação. A ansiedade é uma prova de conexões marcadas, de objetivos que têm marcas e dentro dessas marcas, os destaques das marcas, dependendo do volume do objetivo e do quanto você já desprovou ser eficiente sobre essa marca, você revela em si a famosa ansiedade. Então, a ansiedade é um fenômeno orgânico, é uma expressão sistêmica do organismo referente a uma marca. Por quê? Essa marca ela está sofrendo um excesso de sistematização de recepções orgânicas. Então, quando a gente tem um veículo material e a gente emprega no eixo da sustentação orgânica a desmaterialização da relação desse material para um organismo, a gente trabalha sobre medida material, sobre medida dessa artificialidade aqui, ó. Então a gente tem, ó, parâmetros de imposição orgânica frente à matéria. E aí a gente consegue os movimentos e a gente vai conectando e relacionando essa matéria aos nossos desacordos de controle orgânico. E aí a gente vai assimilando. Mas quando a gente tem uma marca, a marca ela é muito escura. A marca ela é a matéria, mas assim, ó. Olha a marca, né? E quando essa marca ela não está no presente, a marca ela nunca está no presente, né? Ela está sempre no passado ou no futuro de um indivíduo que consente ter marcado, né? Geralmente ela está no futuro, mas ela pode estar no passado. E essa marca ela é invisível, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui? Mas o que está marcado? Isso aqui está no meu organismo. O meu organismo está fazendo isso. Mas cadê a matéria para desmarcar essa conexão de impulso? Cadê? Ué. Se eu encaixar a matéria aqui, ó, tchau, impulso e bem-vindo à verdade. Bem-vindo ao prazer. Bem-vindo à instalação de desimpulso orgânico por referencial. Bem-vindo ao sucesso, né? Agora, quando você tem isso daqui, ó, você tem uma marca. E essa marca, dependendo da formulação orgânica e do tempo que você vai ficar assim, ó, esperando a chave de interseção, você vai gerar uma obsessão, uma ansiedade. Você vai ansiar que isso aqui encaixe e te salve, e te faça sucesso, e te deixe liberto com movimento ou com base de praticar movimento. Essa é a questão da ansiedade. É uma dor terrível e eu não desejo para nenhum inimigo.
né? Muito mais é, para você aí, né? Se você tiver dentro dessas pesquisas na internet, pesquisando sobre ansiedade, porque você está sentindo ansioso, se você está sentindo ansioso, você está no lugar certo, mas que pena, né? E, bom, então vamos tentar solucionar aprendendo sobre a ansiedade. Então, a ansiedade, ela é essa falta, né? Ela é uma referência ao organismo que está instalada porque está pré-condizendo a algo no futuro. Então, você já está organizando essa referência, né? Então, no seu organismo já está tipo assim. Então, na sombra de você, o espectro, a espectroscopia de você tem uma onda assim, ó, né? E é essa marca. É como se você tivesse lá, tivesse uma estátua dentro do seu vaso, né? Dentro dos seus vasos, dos seus músculos, das suas conexões celulares. É como se você instalasse uma, uma, é, uma, como um, uma, é como se você lá em algum local do seu organismo tem as suas células não estão relaxadas, né? Os seus vasos eles não estão relaxados. Você está contracionando algo no organismo pelo efeito arrítmico de desimpulsionar a instalação em algum local cerebelar. O cérebro é aonde que reparte a transdução colinérgica para o seu organismo. E aí o seu cérebro está sempre procurando te estender energicamente pelas memórias musculares que fazem contração. Então, o seu músculo faz contração e aí o seu cérebro ele tenta fazer assim, ó, distração. Então, sempre tem essa contração e a distração cerebelar. Então, contração e distração cerebral. E aí a gente tem a cachoeira de energia, a cascata de energia, que é a busca pelo cérebro fazer essa operação. Então, toda contração tem uma descontração e essa descontração ela aumenta a amplitude e efetua energia em outras localizações. Tudo isso a partir de um determinado tempo desse estado, isso pode causar estresse e oxidação celular. Isso pode colocar as células em apoptose que é a morte programada das células. Por quê? Porque você está em nenhum efeito de ansiedade, nenhum efeito de marca, né? Ou seja, você não tem a conexão para desmarcar a marca. Você tá assim, ó. Só que isso aqui, ó, está dentro do seu cérebro, no seu organismo. Você tá lá assim, tentando trabalhar, mas tem um localzinho no seu cérebro que tá assim, ó. Ele tá em espera. Vocês já assistiram um filme de um cachorro que era muito bem tratado e todo dia saía com o patrão para levar ele à estação de trem. E certo dia o patrão não voltou mais. Ele levava e buscava o patrão na estação de trem. Certo dia o patrão não voltou mais, só que o cachorro ele continuou indo na estação esperar o esperar o dono, né? O cachorro continuou indo na estação de trem esperar o dono, mesmo com a morte do dono, todos os dias. É bem triste, é bem chocante, é bem dramático. Mas isso é a sustentabilidade, é o efeito de uma marca. E esse efeito de uma marca é perigoso, porque ele pode
dentro de localizações circuitivas de intimidade e imposição, ou seja, dentro do mapa cerebelar, dependendo da marca que se espera, ela pode causar um dano psicológico muito grande, né? Uma reação que vai desencadear uma imagem muito severa, muito ruim. E a justificativa, a justiça dessa imagem, às vezes não paga o preço da, da dose cerebelar, do dano, né? São coisas da vida que poderiam ser evitadas com melhores organizações sociais e melhores comunicações nas bases de desconter e transpassar educações. Mas não são. Os pais e as mães de hoje em dia não sabem nada sobre essas questões. Elas são muito dependentes. As pessoas hoje em dia são dependentes ao extremo. É dependente de aplicativo, é dependente de empregada, é dependente de status de luxo e fama, é dependente de tanta porcaria que não consegue ah, ficar tranquilo, né? E aí o cérebro da pessoa, em vez de ser um colchão macio, a pessoa ela parece ser macia para você e para todo mundo que vê ela, mas dentro do cérebro dessas pessoas, em vez de ter músculos lisos com instalações e repartições cerebelares bacanas, tem colchões de espinhos, colchões de ventos, né? Se a gente for se deitar no cérebro dessas pessoas que parecem tão elegantes, tão chiques na artificialidade de ser, por ter várias dependências, isso e aquilo, a gente não dormiria bem. A gente teria muito medo, porque é como se fosse uma selva muito violenta, muito desorganizada. É, essa é a realidade dos seres no interior dos seus esconderijos nervosos, né? Então, ah, quantas pessoas não se drogam com ansiolíticos para driblar todas essas marcas em suas vidas, né? Bom, então vamos falar das drogas, o ansiolítico, então, porque por mais que drogas sejam a luz do defeito humano, do defeito das resoluções e compartilhamento de dados humanos, existe um lado bom na droga, né, que é a medida que consegue a esperança, né? Porque existe a medida que consegue a viciança, né? Então, a gente não procura a médica, o médico, a medida para viciância. A gente procura para a esperança, para o perdão de si mesmo, reconhecendo o seu próprio erro frente à sociedade errada. Porque a gente às vezes erra por erro é, de acidentes, de processos da polis, da cidade. Né? Imagina que você está num vagão e tem um operador. Esse operador, ele sempre fala pro vagão, ó, opera mais um pouco, opera mais um pouco. E aí ele tem o ritmo da rima de operar mais um pouco para os vagões, né? E aí os vagões eles conseguem viver e se instalar nesse opera mais um pouco. Mas quando seguindo o operador, seguindo o controle do operador. Mas quando acontece alguma coisa que é causa do operador, todos os vagões que dependem dessa ópera do operador, eles levam, né? Então existem muitas pessoas que estão desorganizadas e estão sofrendo de ansiedade por conta desses operadores.
Graças ao movimento tecnológico, a condição de lazer de várias formas, né? Porque antes, nossas crianças, nós tínhamos o autodomínio de gerenciar o ser da gente, a personalidade da gente, de estar sobre as amizades. E aí a gente poderia fazer a interseção e domar o plano de lazer, né? E a gente gastava muito mais energia. Hoje a gente não tem esse domínio dessa operação. Quem banca o lazer são. Hoje a gente tem mais escolhas. Você pode escolher vários agentes para lazer, né? E para ajudar você a personalizar sua personalidade, graças a esses complementos, né? Que a gente faz de ação e reação. Porém, o plano ele é muito acomodado. Você não gasta tanta energia assim nesses planos, a menos que você se ponha a gastar. Mas aí tem várias questões de desconexões e essas desconexões deixam os seres atropelando a sua comunicação interior, o seu lado misterioso, que a gente chama o lado da conversa da sensibilidade. É você conseguir configurar os seus receptores, os receptores que conseguem treinar o coração, treinar o cérebro, treinar todos os órgãos para que eles consigam se dar bem, mesmo quando existem pessoas fazendo essas marcas. Só o cheiro, só o desejo. E aí você fica lá, né? Dentro da sua intimação, intimado por uma referência, uma placa de imposição orgânica que não existe. É só uma informaçãozinha que tá, ó, que veio e irradiou você lá no cérebro e você tá lá assim. Amanhã tem, amanhã tem. Ou sei lá, amanhã tem. Então olha só, amanhã tem. Então a mantém, 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 mantém. E aí esse mantém fica lá no eco reflexo fazendo combustões, ejecionando gasolina em você. Amanhã tem, mantém, mantém. Daqui a uns dias tem. E aí você vai se subordinando a esse efeito. Se fosse bom, as pessoas não sofreriam de ansiedade, né? Então existe um status, um nível para bancar uma ansiedade, porque ela existe, ela é uma marca que faz assim, ó. Então ela existe, ela é um fantasminha, ela é algo no futuro. E aí você precisa, para ter condição de gerenciar uma ansiedade, você precisa treinar a desconversão desse elo de admitir potência sobre aquilo que está posterior, que é aquilo que está no futuro. E você só consegue isso mexendo com isso, né? Você só consegue isso a partir da adubação e trabalho, né? E você consegue desimpulsionar, você consegue desafirmar isso, desenroscar isso da sua afeição, da sua correlação. Principalmente se você acredita que essa marca, se atingida, vai mudar a sua vida, porque nenhuma marca, se atingida, vai mudar a sua vida. Nenhum dinheiro que você ganhar de hoje para amanhã vai mudar a sua vida. Nada muda a vida da gente. A vida da gente já está pronta. Você entendeu?
Então você precisa primeiro acreditar que a sua vida está pronta para acreditar que nada vai mudar a sua vida. As coisas elas podem cooperar para a sua vida caminhar para um lado, mas isso não vai mudar a sua vida, porque a sua vida já está pronta. Entendeu? Então nenhum medicamento vai mudar a sua vida, nenhuma droga vai mudar a sua vida, nenhuma dieta vai mudar a sua vida, nenhum parceiro novo vai mudar a sua vida. Nada vai mudar a sua vida, porque a sua vida está pronta, ok? Nenhum Deus novo vai mudar a sua vida, porque a sua vida já está pronta. Se houve um Deus que preparou todo o planeta para receber a sua vida, esse Deus já aprontou o que devia aprontar. Já está pronto. Entendeu? Não há de. Não tenta escrever falsas informações para você dentro das lógicas do universo possível que existe dentro de você, porque senão você vai cair nos buracos negros, né? Nas burrices das marcações. E aí você vai viver sobre status de marcações, que é o que eu falei. Existem muitas pessoas que vivem nesses status, e se a gente for convidado para poder passar a noite nessas casas, nessas residências dessas pessoas, a gente vai passar uma terrível noite, né? Então vamos lá. Vamos entrar aqui, ó, na construção dessa informação por comunicação, né? Então, o ansiolítico, ele é uma barra de atendimento, de conter atendimento para a marca da besta. Ô besta. Tô brincando, né? Tô usando aqui, ó, a metáfora. Eu estou usando a comparação metafórica para dizer que nós somos bestas mesmo. Nós cometemos a besteira de nos acionar para um futuro que parece previsto, mas não está previsto, né? Parece previsto porque a gente ousa confiar. Nós ousamos confiar. Então, eu marquei uma festa no buffet tal. Então você ousou confiar no buffet. Por quê? O buffet ele tem um status. Só que quem falou com você que a festa vai ser ou precisa ser? E que você precisa de marcar na sua cabeça que tudo vai acontecer bem. Você não precisa, isso é culpa sua. Isso é sua ocupação por consultar status e se desafirmar dessa marca que está no futuro, que está prevista por coordenação estética da fama. Então a fama, ela é uma grande causadora desse soco aqui, ó, no nosso horizonte. Pá, dessa porrada. Beleza? Então vamos acordar, ó. Essa ansiedade, esse lado que aciona, né? Ele não deve, ele é natural. O acionar é natural. Todo animal na natureza, ele se aciona frente a um risco superior. A gente tem os riscos superiores. Ou seja, medo da morte. Só que a morte, ela pode assumir várias personalidades. Essa morte aqui, ela pode assumir várias regências por causa da lógica. A lógica, ela coloca a morte
para o sentimento, para a marca. Ou seja, se alguém desmarcar aquilo que marcou, se eu não conseguir aquilo que eu me propus a conseguir, e aí, o que eu vou fazer? Olha só a fama da, da frequência, né? Você constrói uma frequência de medo da morte por causa do acionar-se a alguma coisa. Então, o que a gente precisa de fazer? Né? A gente precisa de uma droga que vai criar uma desversão desse acionar, porque você está acionado. Então, você está acionado. Olha só, a gente tem vários níveis de acionado, principalmente os infra-acionados. E esses infracionados, vamos dizer aqui, ó, que a gente tem a massa cerebelar, a medula central e a dispartição nervosa, ou seja, a comunicação cerebelar. Bom, e quando ela acende uma ideia aqui, ó, o que acontece? Essa ideia, ela se decai por repartições orgânicas. E aí ela avisa repartindo ideias, né? Você reparte ideias. Por quê? Ideias são controles de impulso, né? Ideias, informações são controles de impulsos. E impulsos são ondas, e ondas são... A gente tem várias ondas, a gente tem um espectro de ondas, ó. Desde a onda do raio-x, da onda mais potente, a uma onda menos, né? Se a gente pegar aqui, a gente consegue fazer uma boa relação, ó. Espectro eletromagnético. Aqui, ó. E aí nessa escala aqui, ó, essa escala de ondas serve para tudo mesmo, até mesmo para velocidade, porque tá tudo bem uniformizado. É só fazer os desatraços de mudanças fazer mudanças de analogia aqui, ó. E aí você vai encontrar na física a informação mais coerente para se informar, né? Beleza, olha só. Então, tudo aqui é uma onda só. Só que essa onda ela está sob efeito diferente a partir dessa escala aqui, ó. Então a escala ela é efetuante, né? A escala de 1 ela efetua. E efetuar é informar. Então, se a gente tem um organismo que se informa pela organização de contrações, o que eu consigo fazer na luz da inteligência? Eu consigo um alfabeto de contrações desse organismo. E aí, desse efetuado por informações, eu consigo escalas e até atestamentos que me dizem sim e não, e o quanto de sim e não ele está desapontoado para um objetivo, ou seja, ele está acionado, ele está ansionando. Só que a gente tem essas peças e a gente tem essas contrapeças aqui, ó. Então, ó, qual que é a verdade, qual que é a mentira? Qual que é a marca da besta e qual que é a marca do presente? Né? Isso aqui, ó, isso aqui é informação ansionada. E aí, isso aqui é o efeito dela no organismo. Olha só o efeito dela no organismo. Isso aqui é uma célula. E aí, se eu tirar
Isso daqui, ó, eu tenho a marca da besta, né? E aí, um organismo gerenciar isso é muito difícil porque ele tem que criar um sistema de puxa. Ele precisa de puxar aqui, ó. Ele precisa de fazer algo aqui, ó, no exterior. Ele precisa de acumular sódio aqui, ó, para manter esse estado de célula ativo. E ele faz isso por osmose. Você está entendendo, né, que a gente tem essas várias células, né? Vamos pegar aqui, ó. Você é residente, o seu espírito, né, a sua nuvem eletroiônica é residente desse organismo aqui, ó. E ela faz eletrodistribuição. Eletrodistribuição. E essa eletrodistribuição é a energia que abre e fecha recepção celular. Ou seja, porta celular. Então a célula é um milho. A célula é um milho. Um milhinho. De 1 milhão. Ok? E nesse 1 milhinho de 1 milhão, o que a gente tem? A gente tem a informação. Então, nesse milhinho aqui, ó, nesse quadrinho, a gente consegue a informação por afeto, por contração, por risco. E o risco nesse milhinho não é uma pressãozinha, não é uma impressão. E aí a gente consegue, ó, a impressão do A, a impressão do B, a impressão do C. E aí dentro de máquinas e de produtos, a gente consegue impressão de produtos. A gente consegue impressões de contato. E aí o que mais a gente tem na atmosfera por objetivo? A gente tem escalas de objetivo. A gente tem um ponto de objetivo e o plano objetivado, né? Bom, então quando a gente tem a gente marca um objetivo, vamos marcar um objetivo, né? Opa, vamos marcar um objetivo. A gente tem esse 1 aqui, ó, e quando a gente fala com ele, a informação informe. Olha só, vou fazer um quadrinho informando. E aí esse quadrinho ele vai entrar aqui, ó, vai acessar, vai fazer o input. E ao input dessa informação, esse 1 ele vai sofrer o inf. Só que o inf que ele vai sofrer, ó, esse inf vai entrar aqui, ó, inf. Ele não vai ter um complemento, porque ele não vai ter o objetivo para poder a linha de objetivo desse inf, ela, por exemplo, a gente tem uma informação e a informação ela é a escala de um objetivo, né? Você tem um objetivo. Só que dentro dessa informação e do objetivo, ele tá a escala de tempo é muito grande, né? Então esse cara aqui ele precisa se acomodar. E o acomodar é um esperar. Só que você esperar, você precisa de ter um armazém. Se você não tem um armazém, essa espera vai ser incomodativa. Por quê? Porque essa infração no seu organismo, ela vai fazer com as suas células assim, ó. Ela vai fazer a marca da sua célula. E aí, tá vendo, ó? Essa marca aqui, dependendo dessa marca aqui, ó, você vai acumular sódio por eletrodistribuição, né? Por quê? Porque essa informação, esse INF,
vai te enfraquecer em dado ponto do organismo por preparo. Então você vai sentir fome, você vai sofrer oxidação celular, você vai sofrer uma infraacionação. E aí você vai sofrer esse efeito de ponta. Isso pode levar você até inflamações por sofrer ansiedade, né? Por ansiedade. Cara, a gente já ouviu falar sobre ansiedade pós-parto, ansiedade pós isso, ansiedade pós isso. Cara, tem cada coisa. Então vamos lá. Ansiolítico. Vamos ver aqui o que é o ansiolítico. Então, você está acionado ansiolítico. Lítico. Para a gente desacionar algo, a gente precisa de desmarcar ou complementar. Né? Se o seu corpo está assim, você precisa de... e tá assim, ó. Você precisa de uma borracha ou algo que transpareça assim, ó. Ou seja, transpareça, desapareça. Faça essa conversão. E o ansiolítico ele vai tentar fazer isso no organismo da pessoa com ansiedade. Ó. É uma droga sintética utilizada para diminuir a ansiedade e a tensão. Olha só a tensão aqui. Ó. Essa é a tensão. Atingem áreas dos cérebros que controlam a ansiedade. Quando recomendado por médicos, não provocam danos físicos ou mentais. Então, ela vai atingir áreas dos cérebros, ou seja, elas vão tentar fazer com que os receptores do cérebro pintem ao quadro informações que retirem sódio da célula. Ou seja, diminui aqui ó, o sódio, porque é o sódio que faz isso aqui ó, na célula, né? Faz ela... É um efeito osmótico, né? Ela fica hipossódica, né? Não, hipohídrica. Hídrica. Acho que é isso, hipohídrica. Uma célula hipohídrica é uma célula enfraquecida, ansiosa. Quer dizer, a gente tem até a hiper e hipo. Existem esses dois estados para ansiedade. Quando recomendado por médicos, não provocam danos físicos ou mentais. É um medicamento sedativo, conhecido também como tranquilizante, que possui o efeito de diminuir ou extinguir a ansiedade, sem prejudicar excessivamente as funções psíquicas e motoras. Então, sabe quando a gente começa a falar assim, quando alguém que sofreu um acidente ou tem que pagar uma conta, ou alguém que está pensando que vai ser difícil o desafio futuro, se a gente fala assim, ó, muitas pessoas passam por isso todos os dias, aí isso pode fazer com que a gente tente tirar aqui, ó. É como se a gente tivesse uma cachoeira de acúmulo de sódio aqui. Algumas informações elas tentam tirar pazinhas de sódio, porém a cachoeira ela continua caindo e depositando sódio aqui. Existe a deposição de sódio por conta dessa marca, deposição de sódio e agentes de pazinhas, né? Agentes de pazinhas. Essas pazinhas são aquelas assim, calma, vai dar tudo certo. Muita gente passa por isso. Calma, isso não é o fim de tudo.
Então esses são os agentes das pazinhas. Só que a deposição de sódio tá lá, né? A cachoeira de sódio tá lá. O que vai tirar essa ansiedade? Uai, é você fazer a barragem. É uma operação civil, né? Uma operação de engenharia civil. São utilizados no tratamento de insônia e para reprimir crises convulsivas. Recebem o nome de drogas hipnóticas por induzir o sono. Os ansiolíticos mais comuns são as substâncias chamadas benzodiazepínicos. Vamos anotar isso aqui. Os né? Diazepínicos. Por que pinicos? Porque que você não vai precisar sair do quarto para poder fazer xixi no banheiro à noite e passar o medo, né? E você não vai molhar a cama e nem precisar sair do quarto, porque você tem um pinico agora no seu quarto. Pinicos, né? Bom, tem uma certa lógica aí na função cerebelar, ok? Porque o medo ele parte do escuro e a ansiedade ela é escura, né? Vamos fazer a lógica aí. Medo parte do escuro. Lógico, o medo ele parte do escuro, né? A ansiedade é um escuro que brilha. Um escuro que brilha. Uai, como assim o escuro que brilha? É exatamente isso. Como assim? Não existe escuro que brilha. Então, é um escuro carregado de brilho, só que o brilho ele é mais escuro ainda, né? É quando você tem um nível de escuridão e você fala para si mesmo que esse escuro ele é maior do que deveria ser. Então é maior por aditivos orgânicos. Então é como se você se organizasse para aquilo ser maior do que você pensa. É como se você falasse assim: amanhã eu vou para uma entrevista. Não, mas quem vai me entrevistar é um cara super famoso, é um cara super dotado. Muitas pessoas são entrevistadas por ele, isso e aquilo. Entendeu? Então isso aqui é você ou a sociedade ou o efeito aditivo social que faz no seu organismo ele parecer que é mais escuro do que é, porque até então você não foi lá, né? E ele é só um ir lá. Ele é só um objetivo a mais na sua vida. Só que para você dizer para si mesmo que é só mais um na sua vida, você precisa de dispensar nisso, né? Ou seja, pinicos. Então a gente tem essa pressão que foi iniciada, ó, pressão de início. Então se você fazer um bem nessa pressão de início, né? Você fazer uma cosquinha na pressão de início, você beijar, abraçar essa pressão de início, você consegue familiarizar e descontrair ela a ponto de fazer o bloqueio do P, o bloqueio da pressão, ou o seu organismo reconhecer e adaptar a esse P. E aí esse P ele vai sendo desmanchado por sua familiaridade
por seu reconhecimento dele. Então você vai zoando esse ódio, esse sódio que chupa a célula por fora, por acúmulo de pressão, pressão arterial. Então vamos voltar no meu primeiro slide aqui, ó, onde eu não li. E aí a gente não tem as programações, as aplicações de nos programar, de acionar. O nosso organismo ele aciona principalmente quando escuta riscos, ou quando sente riscos, ou quando o coração ele, ele vê que tem na corrente sanguínea mais sódio. Ele faz pressões ou vasodilatações. O coração ele tem a bomba, né, cardíaca. Então a pressão cardíaca, o batimento cardíaco. Então ele tem as progressões cardíacas. E essas progressões cardíacas, elas estão diretamente ligadas ao volume de sangue arterial. Só que a artéria ela está sempre preenchida, ela está sempre calibrada de sangue. Não existe artéria vazia. Isso é mentira, isso é só uma forma de visualizar a passagem de sangue, a contagem de sangue. Mas a artéria está sempre cheia. O que diferencia a sensação de preenchimento ou esvaziamento da artéria é o pulso. E esse pulso é controlado pela progressão do coração sobre batimento. E a gente consegue até mesmo fazer força, o batimento, com pouca batida, o coração se sustentar. Por quê? Porque a gente consegue fazer a malhação cardíaca. A gente consegue fazer o músculo cardíaco ficar mais forte. Né? Então a gente consegue malhar o coração. Isso é muito, muito bom e é muito... pessoas que correm têm corações muito mais fortes por causa das fibras cardíacas. Então, esse pulso sanguíneo nas artérias, ele pode ser fixado por uma organização artificial, uma bola, um peso artificial, que vai fazer uma força na normalidade da artéria e vai tornar a artéria com aversão. A artéria ela vai sofrer essa força normal e ela vai ficar anormal. Né? Como que a gente chama o medo que a gente tem na série mesmo? A gente chama sobrenatural. O que é o sobrenatural? A gente tem esse peso no organismo que faz uma infração, faz uma força natural na natureza do vaso aqui, ó. Então a gente tem um vaso sanguíneo que está sempre preenchido de sangue e a gente tem o sódio aqui, ó, querendo entrar. Esse sódio ele está sendo puxado pelo sangue aqui, ó, pelo pulso de sangue, porque aumentou a passagem de sangue, o pulso de sangue, o coração está contraindo muito, então você tem muita mensagem sanguínea aqui. Então, por mais que o sangue esteja grosso, o tecido hematopoético esteja grosso, ele vai causar uma sensação de lise por causa da pressão alta. E aí essa lise, ela vai dentro desse complexo aqui, ó, que desviou molécula de sódio para cá por conta dessa, a gente chama de excitação, vai causar essa ionização. Então sabe aquele efeito que a gente excitação? Quer dizer que a gente está aumentando o batimento cardíaco em alguma área do nosso organismo e está chamando molécula de sódio e descarga eletropositiva. A gente está fazendo essa uma escala de sangue, essa artéria, fazer
por afetuação, uma informação em algum local. E aí isso vai causar a mudança no estado da onda, né? A mudança dessa lise sanguínea. Bom, então a gente estava vendo aqui, são utilizados no tratamento de insônia para reprimir crises convulsivas. Recebem o nome de drogas hipnóticas por induzir o sono. Os ansiolíticos mais comuns são as substâncias chamadas de benzodiazepínicos. São utilizados via oral em forma de comprimidos ou cápsulas, ou via endovenosa em forma de injeção. Uma outra coisa que quem está com medo faz é rezar. Rezar ajuda porque faz uma hipnose na artéria da contração e busca descontrair ela por adicionar instrução oral, ou instrução de informação de oração, de Deus, formação, de Deus informação, a formação que constringe. Então, se a gente usa Deus informar, a gente consegue controlar a infraforma do organismo sobre a ação. Interessante, né? Então, Deus não precisa ser, acreditar em Deus não precisa ser vivo, mas é superior acreditar em Deus para encontrar a Deus informação que Deus pode dar, nenhuma ansiedade, nenhuma informação que está nos superiando, né? Que está nos ingestionando, que está nos ansioando, né? Devido à facilidade com que este medicamento é disponibilizado em farmácias, seu uso tornou-se comum. Existem pessoas que, ao se sentirem estressadas ou nervosas, fazem uso desse medicamento mesmo sem recomendação médica. Ora, isso aqui é o boca a boca das pessoas, né? Se a pessoa ela vai e descobre que tem, e principalmente a indústria farmacêutica, ela ganha muito dinheiro com esse boca a boca, esse beijo despistado, né? A pessoa ela beija informações, dicas despistadamente. E aí ela é levado a fazer sexo, a gastar dinheiro com coisas, né, que não precisaria. E aí às vezes ela se torna dependente desse iniciador, né? Desse pinício, esses pinícios, né? O ansiolítico é utilizado por usuários de drogas estimulantes para diminuir a euforia, a excitação e até mesmo para dormir após o uso prolongado de drogas. Os ansiolíticos benzodiazepínicos podem causar dependência quando são utilizados por um longo período. E aí é o que está, né? Eu até falei. São bons desde que você utilize para consolo, para uma estase, né? Para reconhecer o seu erro, não para você se reerrar e se viciar, né? Foi o que eu falei no começo. Não para causar dependência. Os sintomas de abstinência são irritabilidade, dores no corpo, insônia e em causas extremas provoca convulsão. Então, a abstinência disso pode causar todas essas agravações no organismo. E cara, eu vou te falar, você não vai querer essas causas por vício, por começar. Por quê? Porque aquilo que maior te faz querer é ser esse um, é estar pronto. Então vamos anotar isso aqui, ó. Estar pronto. Isso é tudo que você pode querer ter. É tudo. O resto
o resto da divisão, que não existe, da divisão desse todo, que é a aparência, é engano, né? Por quê? É sensação de. É adversação. É variação da sensação. Só que você sempre quer o tudo. E quando você tem esse efeito, você, desse tudo que você quer estar sempre pronto, você desapronta e aí você lamenta. Né? Desapronta, lamenta e fica um tempão desaprontado. Um tempão desapontado. Tempão desaprontado. Cara, esse é os piores anos da sua vida. Né? E aí você vai lamentar, ou muito, muito mesmo. Algumas pessoas, para deslamentar o lamentável, escrevem, choram de várias línguas, de várias formas. Por quê? Né? É o que mais se observa, é o que mais os hospitais observam em seus hóspedes. É, é o desaprontamento, é a falta de confiança, a falta de fé em tudo que se é, no pronto que se é. Então vamos pegar o prontuário do paciente. O paciente ele já está pronto. O prontuário vai dizer o que ele aprontou, ou seja, aquilo de que ele desaprontou desse pronto que ele é. Então, a despontuação desse ser. Né? Olha, eu sei que você não quer acreditar que você está pronto porque você quer acreditar na adversação dos desaprontamentos que você pode aprontar para se configurar. Só que você já está pronto para tudo. Para tudo mesmo. Você já está pronto. Quem no universo criou o universo e poderia criar o universo para fazer você nascer, para aprontar você para esse espaço e tempo nesse presente, já lhe fez, já está pronto. Né? Tudo que você pode viver, ser, fazer, já está pronto. Né? Você acha que o personagem na história que é elevado para contar a história que fez fulano, foi ele mesmo que fez as coisas? Não, já estava pronta. Vou pegar um personagem, o, o Bill Gates. Você acha que foi o Bill Gates que inventou o computador ou ele é um personagem para dizer história conter a tensão nervosa do ser de procurar saber quem é que inventou o computador? Qual ser humano foi inventor? Ele é um capacitador de personagem para historicamente nós podemos contar, nós podemos dialogar, nós podemos fluir dados. Só que o computador ele já esteve sempre pronto. Essa câmera já esteve sempre pronta. Essa webcam, esses programas, tudo aquilo que a gente tem ou tenta acreditar que está sendo aprontado por desaprontação do ser, já está pronto. Está na escala da vida. Está no universo. A gente só vai nos aproximando da condição de ter e contar com isso.
Ou seja, a gente só vai desancinando ou desancionando nós a, a nos banharmos, né? A nós nos despontuarmos, né? Nós gerenciarmos com essa conquista, né? Então, parabéns para vocês, para nós todos, né? Que estamos prontos, graças ao universo. Em mulheres grávidas, o ansiolítico pode provocar má formação fetal. Então, olha só. Imagina você que vai ter um bebê e esse bebê vai estar contigo e vai ser imagem e semelhança daquilo que você conseguiu ser. Você vai querer que ele nasça com má formação, né? Ou você vai querer ser forte para fazer mais para que ele não nasça com má formação? Aí é que tá a história que você vai ser contar e vai revelar você na vida subsequentemente, né? A partir desse espelho da realidade, que é um filho. Os benzodiazepínicos são as drogas mais utilizadas em todo o mundo e consideradas em problemas de saúde pública nos países mais desenvolvidos. Olha só. Então, se você tem nos países mais desenvolvidos problemas com a utilização de benzodiazepínicos, esses camaradinhos aí, ó, eles são seres terríveis, né? São terríveis, seres muito poderosos nessa arte de nós de arriscarmos, né? Então, olha só eles aqui. Plantas, 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 plantas. Seres da terra, seres que sobrevivem muitos anos, são espíritos da terra. Você pode até tá rindo, mas acredite se quiser, plantas são vivas, elas têm conexões e elas se adaptam de formas inimagináveis. E elas conseguem controlar a vida de uma forma que nós ainda estamos ansiando aprender por pesquisar a natureza dessa reação celular, dessa cadeia, dessa preciosidade. Nós só somos vivos e temos conforto de vida porque nós nos escravizamos frente a elas. Nós desenvolvemos relações positivas para elas, porque se a gente ofender a natureza, ela acaba com a gente. E a gente nem imagina do jeito que ela atua. A gente tenta desenvolver o saber por informação. Ah, foi isso, foi aquilo. Mas a gente nunca sabe tão bem assim. Porque a gente sempre tem a perda de saber por focalizar o saber de uma forma. Só que a nossa sensação sabe que a natureza ela é muito poderosa. A natureza, principalmente das plantas. Olha o que ela fez com a vida, né? Olha o que ela tem feito nascer nessa terra, sobre esse universo vasto. Então fica aí a dica, fica aí a demonstração de sabedoria. Eu não sou médico, não sou doutor, não tenho formação em medicina, porém eu sou um amante. E aí, sobre esse amor, vai aí um conselho e essa comunicação, né? Que sustenta um pouco de atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Fui!